Vamos fazer a resolução das atividades do sétimo ano, atividades de semana passada do sétimo ano, que foram sobre os assuntos de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Então, primeira questão, 18. Este gráfico representa o número de pontos de 0 a 100 que cada aluno da equipe de Sueli fez na final da competição de ginástica. Então, Sueli, Anne, Beth, Keila, Liz e Elu. E aqui eu tenho a pontuação, né? Por exemplo, Sueli fez 80 pontos, Anne fez 90, Beth fez 50, Liz fez 40, Keila fez 100 e Elu fez 60. A letra A me pergunta o seguinte: qual o total de pontos que a equipe fez? Então basta a gente somar a pontuação de cada uma, né? Então 80 mais 90 mais 50 mais 100 mais 40 mais 60. Então vamos fazer essa soma aqui. Ó. 40 mais 60 dá 100. 100 mais 100 dá 200. Né? 200. Aqui eu tenho 200. Ó. 200 somado com quanto? 80 mais 90 dá 170. 170 mais 50 dá 170 mais 50, 220. Somando 200 com 220 dá 420. Então essa é a resposta da letra A. 420. A letra B pergunta o seguinte: escreva no caderno informações que o gráfico fornece. Bom, o gráfico fornece para a gente quais informações? Informações que o gráfico fornece basicamente é o número de pontos que cada uma fez. Então eu poderia escrever, por exemplo, ó, Sueli fez quantos pontos? 80 pontos na competição. Eu poderia escrever, por exemplo, que Keila fez 100 pontos. Como a pontuação é de 0 a 100, eu consigo dizer que Keila fez a pontuação máxima, por exemplo. E a letra C determina a média dos pontos da equipe. Bom, a letra C, vamos fazer aqui, ele quer saber a média dos pontos da equipe. Como é que a gente calcula a média, que eu represento por x barra? A gente soma os valores que cada uma fez e divide pela quantidade de valores que a gente tem. Então, façamos isso. Então, a gente tem 80 mais 90 mais 50 mais 100 mais 40 mais 60. 80 mais 90 mais 50 mais 100 mais 40 mais 60. Dividido por quanto? Dividido por 6, já que foram 6 notas. A gente já sabe que essa soma aqui em cima dá 420. Então, a gente tem 420 dividido por 6. 6, 70. Então, 70 foi a média dos pontos que a equipe de Sueli fez nesta competição. Próxima questão é o seguinte: o professor Rubens de Educação Física media as alturas dos alunos da equipe de basquete da escola. Veja as medidas da equipe. Então, está aqui. Qual é a média das alturas? Bom, vamos calcular essa média, né? Para fazer isso, eu tenho que somar 1,8 mais 1,9 mais 1,85 mais 1,91 mais 1,78. E vou dividir pela quantidade de alunos que a gente tem. Tem quantos alunos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dividir por 5. Vou fazer essa soma aqui, tá? O maior número aqui é 1,91. Então fica 1,91, 1,90. Somar com vírgula, a gente tem que colocar sempre vírgula abaixo de vírgula. 1,85, 1,80
e 1,78. Vamos somar. 8 com 0, 1 com 0, 1, com 5, 6, 6 com 8, 14. 4, sobe 1. 1 com 9, 10, 19, 27, 35, 42. 2, sobe 4. 4 com 1, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9,24. Agora o que a gente vai fazer é pegar o 9,24 e dividir por 5. Então, continuando aqui, o resultado deu 9,24 dividido por 5. Para fazer isso, tenho que eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula aqui, a gente vai ter que multiplicar por 100 o 9,24 e multiplicar por 100 o 5. 9,24 por 100 dá 924 e 5 vezes 100, 500. Em outras palavras, né, eu corto a vírgula e coloco aqui uma quantidade de zeros compatível com os números após a vírgula. No caso, são dois números após a vírgula, vai 2 zeros. 924 dividido por 500 dá 1. 1 vezes 500, 500. Para 924 sobra 424. Não dá para dividir 424 por 500, a gente coloca um zero e uma vírgula, né? 4.240 por 500 dá 8, já que 8 vezes 500 dá 4.000. Para 4.240 sobra 240. Novamente um zero. 2.400 dividido para 500 dá 4. 4 vezes 500, 2.000, sobra 400. Eu poderia colocar um outro zero aqui e dividir 4.000 para 500, obtendo 8 e, por fim, terminando a minha divisão. Então, a gente obteve 1,848 como resposta. Mas, geralmente, as alturas são dadas com duas casas decimais. Então, a gente aproxima isso aqui para 1,85 metros. Então, essa seria a resposta final. Questão 20, letra A. Determine, durante uma semana de segunda a sexta-feira, uma loja vendeu 125, 140, 100, 130 e 120 camisetas. Em média foram vendidas quantas camisetas? Então, vamos calcular essa média. 125 mais 140 mais 100 mais 130 mais 120. Dividido por quanto? Quantos são os dados que a gente tem? Foram de segunda a sexta, foram 5 dias, né? Então, vamos dividir por 5. Fazendo esta soma, a gente vai obter o seguinte. 125 mais 140 mais 100 mais 130 mais 120, a gente obtém 615. 615 dividido por 5. Resultado final, 123. Então, essa foi a resposta da letra A. Letra B, ele quer saber o seguinte, ó. Um aluno realizou 3 trabalhos no bimestre. No primeiro obteve 7,5, no segundo 6 e ficou com média 7. Qual foi o terceiro trabalho? Qual foi a nota do terceiro trabalho? Ó, a média é calculada da seguinte maneira, né? Ó, 7,5 mais 6 mais um certo valor que eu não sei quanto foi. Vou chamar de A. E a gente divide essa média por 3. Ele disse que a média das notas foi 7. O que significa a média? A média significa você trocar uma imensidade de dados por um único valor, de tal forma que a soma seja igual. Ou seja, se eu somar 7,5 mais 6 mais A, isso tem que ser igual a 7 mais 7 mais 7. Ou seja, 7 mais 7 mais 7 tem que ser igual a 7,5 mais 6 mais A. 7 mais 7 mais 7 é 21. 7,5 mais 6 dá 13,5 mais A.
Quanto falta para 13,5 chegar em 21? Quando eu digo essa pergunta, quanto falta, eu estou, entre aspas, dizendo o seguinte: quanto é 21 menos 13,5? Assim, o valor da terceira nota dele vai ser 21 menos 13,5, que é 7,5. Então, a terceira nota dele foi 7,5. Questão C diz o seguinte, ó. A média das alturas de um grupo de 5 atletas é 1,85. Se chegar mais um atleta com média de altura, com medida de altura 1,64, então qual passará a ser a média? Bom, novamente, de que a média é uma forma da gente representar uma massa de dados por um único valor, onde se eu somo a quantidade de valores inicial, tem que ser igual à soma da quantidade de valores final. Como eu tenho 5 atletas com média de 1,85, o que a gente vai fazer é somar 1,85 5 vezes, ou fazer 5 vezes 1,85. Isso aqui vai dar a soma que resultou nessa média. 5 vezes 1,85 é 9,25. Então, eu posso concluir que a soma das alturas dos atletas é 9,25. Quando eu acrescento um sexto atleta com 1,97, eu vou modificar essa soma, né? 1,95, 9,25 mais 1,97, eu vou obter uma nova soma agora, que é 11,22. E se eu quero saber a nova média, eu tenho que dividir 11,22 por 6 atletas. 11,22 dividido por 6. Se eu fizer essa divisão, eu vou obter 1,87. Então, esta aqui é a nova média de altura dos atletas. 1,87. Letra D pergunta o seguinte, ó. Um time de basquete disputou 3 jogos. Venceu o primeiro por 100,88, perdeu o segundo por 91,85 e venceu o terceiro por 88,82. Qual foi a média do número de pontos marcados e sofridos? Então, o primeiro ele venceu, né? 100,88. O segundo perdeu o segundo, 91,85. Então, ele fez 85 pontos no segundo. E venceu o terceiro, 88,82. Então, a média dos pontos marcados foi o seguinte: 100 mais 85 mais 88. Dividido por 3, porque são 3 jogos. 100 mais 85 mais 88 dá 273. Dividido por 3. Vamos calcular essa média, né? A média foi de 91 pontos. Então perceba o seguinte: esse 91, se eu somar ele 3 vezes, vai ser igual a 100 mais 85 mais 88. É isso que significa a média aritmética simples. Então, essa aqui foi dos pontos marcados. Pontos marcados. Os pontos sofridos agora foi o seguinte, ó, 88, 91 e 82. Então, ele sofreu 88 mais 91 mais 82, dividido por 3. Então, vamos calcular. 88 mais 91 mais 82. Dá 261, dividido por 3. Conclusão, a média dos pontos sofridos foi 87. Pontos sofridos, 87. Novamente, se eu fizer 87 mais 87 mais 87, isso vai ser igual a 88 mais 91 mais 82. Agora vamos fazer as questões de média aritmética ponderada. Determina a média aritmética ponderada dos seguintes valores com os respectivos pesos. Então, vamos calcular. Lembrando, média aritmética ponderada, a gente faz o seguinte:
Pega o valor, multiplica pelo peso. Soma 8 vezes o peso, que é 3, 6 vezes o peso, que é 1, 9 vezes o peso, que é 4. Dividido pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 1 mais 4. 10 vezes 2, 20. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 1, 6 mais 36. Dividido por 10, né? Dividido por 10. Então, x barra vai ser quanto? Ó, 40 mais 44 dá 84. Não, 40 não. 42. Ó, 44 mais 42. Então, dá 86. Dividido por 10, resultado 8,6. Essa é a média aritmética ponderada. Questão 23. Para selecionar um entre os três candidatos, uma empresa estabeleceu como critério a média aritmética ponderada obtida com as notas. A entrevista tem peso 2, prova peso 2, currículo peso 1. Aqui eu tenho as notas obtidas. Então, vamos calcular a média do candidato A. Então, entrevista tirou 6 com peso 2. 6 vezes 2, mais. Prova tirou 8 com peso 2. 8 peso 2, mais currículo tirou 7 com peso 1. Então, posso escrever só o 7. Sendo assim, a gente tem 2 mais 2 mais 1. Conclusão, 12 mais 16 mais 7 dividido por 5. Então, a gente tem 35 dividido por 5. A média dele foi 7. A média do candidato A foi 7. Vamos calcular a média do candidato B. 8 na entrevista, que tem peso 2, mais 7 na prova, que tem peso 2, mais 6 no currículo, que tem peso 1, dividido por 5 novamente. Então, a gente tem 16 mais 14 mais 6 dividido por 5. 16 mais 14 dá 30. 30 com 6, 36. 36 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 7,2. Já foi maior, né? E agora a gente vai calcular a média do candidato C. Então, a gente tem 7 vezes 2 mais 6 vezes 2 mais 8 vezes 1, dividido por 5. 14 mais 12 mais 8, dividido por 5. Ó, 12 mais 8 dá 20. 20 mais 14 dá 34. 34 por 5 vai dar menor do que 7,2, né? Dá 6,8. Opa, então eu sei que o candidato com maior média, que é aquele que vai ser chamado, vai ser o candidato B. Então, a resposta, candidato B é a resposta final. Questão 24. A tabela a seguir mostra as quantidades de alunos que acertaram e que erraram as 5 questões de cada prova aplicada em 2 turmas. Cada questão valia 2 pontos. Então, questões, só fica questões, acertos, acertos e erros. A média dos alunos da turma A e a média dos alunos da turma B nesta prova foram respectivamente. Então, eu quero saber a média dos alunos nesta prova. A questão vale 2 pontos, né? Questão 1. 32 pessoas acertaram, né? Então, 32 vezes 2, mais. Questão 2. 28 acertaram. 28 vezes 2, mais. Questão 3. 36 pessoas acertaram. 36 vezes 2. Questão 4, 16 vezes 2, mais 20 vezes 2.
dividido pela quantidade de alunos da turma. Eu quero saber a média da turma, né? Quantos alunos tem a turma? A turma tem 20 alunos. Tem 20 não, perdão, tem 40 alunos. Então, eu vou dividir por 40. Então, essa média aqui é acerto da turma A. 32 vezes 2, 64. 28 vezes 2, 56. 36 vezes 2, 72. 16 vezes 2, 32. Mais 40, dividido por 40. 64 mais 56 mais 72 mais 32 mais 40. A soma dá 264 dividido por 40. 6,6. Então, média da turma 6,6. Perceba que só com esse valor aqui já dá para a gente resolver, né? Porque o único que tem, a única resposta que tem a média da turma A com 6,6 é a letra B, que é a resposta correta. Então, fica para vocês fazerem aí do mesmo modo a da turma B. Para a questão 2, pela última questão, ó. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando há alguns anos. A média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje 37. Embora não fosse informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias de seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Escolhendo a funcionária ao acaso e sabendo que ela calça mais que 36, a probabilidade dela calçar 38 é. Então, número de elementos do espaço amostral. Eu sei que ela calça maior que 36. Então, maior do que 36, a gente tem o seguinte. A gente tem 1 mais 10 mais 3, ou seja, 14. Então, meu espaço amostral é 14. E o meu evento? Meu evento é calçar 38. Quantas calças 38? 10. Então, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser 10 em 14, que eu posso simplificar por 2, obtendo 5 sobre 7. Então, essa seria a resposta, letra D. Por fim, essa última questão aqui diz o seguinte. Os vendedores de uma grande loja de eletrodomésticos venderam no segundo bimestre de 2007 uma quantidade de geladeiras especificada na tabela abaixo. Número de geladeiras vendidas e o vendedor. Né? Então, março, abril. Nessa loja, a venda bimestral por vendedor foi em média de quanto? Então, por exemplo, quantos vendedores a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vendedores. Ana Luísa vendeu 2 e 3. Então, a gente tem que somar quantos cada vendedor vendeu e dividir pela quantidade de vendedores para descobrir a média. Então, Ana vendeu 5. Evandro vendeu 16. Fernando vendeu 10. Helena vendeu 9. E, por fim, Pedro vendeu 10. Dividiram tudo aí por 5. Então, somando aqui, a gente vai obter o seguinte. 5 com 9 dá 14. 14 com 16, 30. 30 com 10, 50 dividido por 5. Conclusão. Em média, eles venderam 10 geladeiras. Resposta à letra C. Então, se a gente encerra essa